dia, meus amados e minhas amadas, graça e paz. Queria pedir permissão para poder entrar na casa de vocês e poder estar adorando, louvando e engrandecendo o nosso maravilhoso Deus. Eu queria deixar uma palavra para vocês que está em Filipenses 4, versículo 8, que diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e mereça elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações. Aqui o apóstolo Paulo ele se encontrava preso, mas mesmo assim, no meio de toda a situação, que ele estava ali confinado, que ele estava ali trancado, ele renovou a mente dele, ele levou a mente dele a Deus e falava para as outras pessoas: renove a sua mente, coloque na sua mente coisas boas, nesse tempo que estamos guardados e não estamos presos. O Senhor nos guardou, o Senhor guardou a nossa vida para que a gente tivesse tempo para buscar mais Ele, para buscar e dedicar mais a palavra dEle, amém? Que essa palavra possa entrar na sua vida, que essa palavra possa entrar na sua mente e que tudo que você venha pensar e fazer seja para a honra e glória do Senhor, amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor ainda cuida de nós, o Senhor não desistiu das nossas vidas. Oh Pai amado, queremos engrandecer o Teu santo nome nesta manhã, com louvor, com adoração. Oh Senhor, estamos, ó Deus, estamos guardados por Ti, e não estamos, ó Deus, presos, ó Pai, não estamos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, aflitos com tudo isso, Pai, porque queremos renovar a nossa mente nesta manhã, em mais um dia, Pai, onde a Sua misericórdia se renovou mais uma vez nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode dar amém aí onde você está. Separe aí, dê espaço e louve, adore ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Teu orgulho me tirou do jardim, a humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia.
graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Oh, você pode adorar. Adore a Deus. Clame Yeshua. 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 Aleluia. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Sim, Senhor, aleluia. Te louvamos, Deus. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Pai. Tu és o nosso, oh Deus, aquele que toca o nosso coração e nos enche de verdade, Senhor. Por isso, Deus, nessa manhã nós queremos orar por aqueles que estão em casa, Senhor, nos assistindo, recebendo de Deus, oh Deus, um renovo nesta manhã, para que possamos suportar todos os desafios da nossa vida, Senhor. Toca agora, Senhor, no coração de cada família, Senhor, de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada criança, Senhor. Toma agora os lares, Senhor, enche com a Tua glória, Senhor, enche com a Tua presença, Senhor.
e que esta verdade seja dito, Senhor, Tu és o amado da nossa alma, Tu és o Yeshua, Tu és o Deus Emanuel, aquele que morreu por nós. Nós queremos proclamar esta verdade, Senhor, nos 4 cantos da terra. Por isso, nessa manhã, Senhor, nos enche de coragem, nos enche, Senhor, do entendimento da Tua verdade. Nós queremos combater esse combate, Senhor, assim como o apóstolo Paulo declarou: combati o bom combate, completei a carreira e, acima de tudo, guardei a fé na verdade que é Jesus Cristo. E nessa manhã nós queremos declarar ao Senhor o nosso amor. Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Rei da glória, Tu és o nosso amado, Tu és aquele que merece todo louvor e toda adoração. Por isso nós iniciamos este culto, este estudo desta manhã, Senhor, declarando que nós somos dependentes do Senhor. Tudo que nós vamos fazer, Senhor, tudo que nós vamos realizar aqui nesta manhã é para a honra e glória do Teu santo nome, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Prepara os corações para este estudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Glória a Deus. Obrigado, Ministério de Música. Não sei se a Amandinha vai querer ficar por aí mesmo. Não, né? Pode, não tem problema não. Quero dar um bom dia a todos. Dizer que é um prazer, uma alegria muito grande podermos estar aqui nesta manhã. Mais uma vez estamos com um convidado aqui especial, né? O pastor Clóvis. Mais uma vez ele vai se apresentar, falar da igreja dele, falar um pouco, né, dessa questão dos desafios que nós temos enfrentado. E a igreja precisa continuar a obra, amém, amados? Então eu quero, primeira mão, eu quero que a gente coloque aí já as informações. Eu já vou fazer esse momento para a gente poder ganhar um tempinho. E a gente vai depois ficar com o tempo só para o estudo mesmo. E a gente encerra já com tudo realizado. Então, nesse momento, amado, eu quero lembrar você, a igreja continua, né, pastor Clóvis? Sim. Se apresenta aí, pastor Clóvis, fala. Bom dia, queridos, graça e paz a todos. Pastor Clóvis aqui, do Projeto Vida Nova de Olaria. Vai dizer que é um prazer, mais uma vez, estarmos aqui, agradecendo aí ao pastor Joelson, né, por abrir essa porta para nós estarmos aqui. Pastor Sérgio, que fez o convite mais especificamente. E é uma alegria podermos estar aqui. Aproveitar e mandar um abraço para a Igreja de Olaria que está ligada aqui nesse estudo. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém. E é um desafio a gente realmente continuar, né, nesse tempo que nós estamos vivendo. Cremos que temos orado ao Senhor, pedindo que este tempo não se prolongue por mais dias, né? Mas a gente sabe que tudo tem que ser feito com muito cuidado, com muito zelo. Nós continuamos aqui, né, com todos os cuidados. O pessoal está aí de máscara, né, protegidos, usando álcool gel. E a gente sabe, amado, que fazer a obra do Senhor, principalmente em tempos de guerras, em tempos desses desafios na área da saúde, né, em que a gente não pode ter um culto presencial ainda, a gente sabe que demanda aí recursos. E nesse momento, eu creio que já deve estar aparecendo aí, né, essas informações. Eu quero pedir a você que está em casa, você está sempre sendo instruído, né? Nós temos aqui uma equipe de obreiros, um casal de obreiros, diáconos também, para receber a tua oferta, a tua campanha, o teu dízimo. E então que nessa manhã, se você não pode vir aqui à igreja entregar o seu dízimo, a sua oferta, né, na igreja, que você possa então aí abrir o aplicativo do seu banco, com essas informações que estão aparecendo aí, digitar a conta da igreja, digitar a agência, né, as informações,
e fazer o seu dízimo de forma online. Hoje nós temos essa facilidade de, num aplicativo, com alguns minutos, a gente consegue, sem sair de casa, a gente consegue ofertar, a gente consegue entregar o nosso dízimo e continuar contribuindo com a obra do Senhor, porque a obra não para, não é isso, pastor Clóvis? Amém. Lá em Olaria parou, pastor De Clóvis? forma alguma. Continuamos firmes, constantes e abundantes, como determina a palavra, né? Amém. Então, esse momento é muito importante, amado, que você seja fiel. É isso, nós temos os nossos compromissos, nossas ações que nós temos feito ao longo do ano, e claro que não é a realidade que a gente queria estar vivendo, mas como somos pessoas que nos adaptamos, né, o ser humano tem uma capacidade de adaptação muito forte. Então, você pode aprender aí a tecnologia para que você possa entregar o seu dízimo, mas se porventura você ainda tem alguma dificuldade, a gente está aqui na igreja te recebendo a tua necessidade de oração também, né? O pastor Joel sempre fala sobre isso. Se você está com alguma dificuldade, comunique-se com a igreja, comunique com os líderes. De repente você precisa de uma visita aí para receber um alimento, e a igreja está funcionando, amado, para que a gente possa te atender certamente, amém? Eu vou pedir então, o pastor Clóvis vai fazer essa oração, abençoando esse momento do ofertório, amém? Daqui a pouco eu vou também fazer o meu lá, vou, usar a maquininha. Tem a maquininha também na igreja, né? Que você não precisa trazer o dinheiro físico, você pode vir com cartão, e aqui na igreja você também pode passar o cartão e entregar o seu dízimo ou a sua oferta, amém? Vamos continuar sendo fiel à casa do Senhor, amém, amados? Pastor Cláudio faz essa oração. Amém. Pai querido e eterno, Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar, ó Deus, pela tua boa mão, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua provisão, Senhor. Pai, ainda que sejam tempos difíceis, nós cremos que a tua boa mão, Senhor, está estendida sobre nós, nos abençoando, Senhor, trazendo a provisão, ó Deus. E, Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que nos ajude, que nós venhamos a manter o nosso coração aberto, Senhor, para continuarmos fiéis, Senhor. Mesmo em tempos difíceis, Senhor, nós queremos permanecer fiéis a Ti, porque sabemos que Tu és fiel, Tu permaneces fiel, Senhor. E a Tua boa mão, Senhor, Pai, está estendida sobre nós, nos abençoando, Senhor, trazendo a provisão, Senhor. E nisso te somos gratos. Nisso, Senhor, te louvamos nesta hora, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Já temos aqui algumas pessoas conosco, né? Temos aqui já 20 pessoas conosco. Vai acessando aí, amado, vai mandando o link, né, para as pessoas aí da igreja ou amigos, né? Já tem uma grande número de pessoas aqui já nos assistindo, e eu creio que esse número vai continuar aumentando. O pastor Joel está com a gente, a Ângela, né, dando bom dia, tá? A diaconisa Tatiana, a Priscila, né? A diaconisa Priscila Madonna está com a gente, Carmélia, a Josi, ó, quanta gente com a gente, o Mário Francisco, seu Mário é cadeira cativa, a Carmélia já falei, Daniele também está com a gente, a obreira Daniele, a diaconisa, a obreira Noesi também está com a gente, dando aqui o bom dia, a Margarete também está com a gente, mas quem é que eu não falei aqui? Paulo César, o PC, né? Vulgo PC, está aqui com a gente, dando glória a Deus. Milton também está com a gente. Ronaldo, olha quanta gente, hein? A Thaís, né, que está aqui também com a gente, mas também está ali ligada. A Tiane, Vera também está com a gente. Minha irmã, ó, Sirlene, que bacana. Manda aí o link para as pessoas, amada Glória. E a Luciene Coutinho. Luciene Coutinho é a Morango, não sei se você conhece a Morango. A Morango é a onipresente, né? A gente costuma brincar com ela. Ela está sempre aí, ela está em todas as igrejas. Diácono Amaro também aqui acabou de entrar. E é isso aí, povo. Então, a gente quer, nessa manhã, como aí não tem aqui nenhum pedido de oração, né? Eu não estou vendo aqui nenhum pedido de oração. A gente tem orado aqui pelas pessoas enfermas, né? Nossa pastora Márcia está se recuperando aí muito bem. O pastor Gelson falou que ela já está bem recuperada já. Certamente já estará aí
pronta também para ação, né? Como sempre esteve. O diácono Amaro também está se recuperando também já. E algumas pessoas, né, que estiveram aí acometidas, não pelo Covid, mas por algum outro tipo de enfermidade. E também lá a Rosiane, que nós temos orado, né, o Carlos, o irmão do Erivaldo também já saiu do hospital. E algumas pessoas que a gente tem colocado aqui em oração. Eu quero, nesse momento, fazer uma oração, pedir a Deus que continue abençoando, e aí a gente vai entrar já no estudo, amém? Levanta sua mão aí onde você estiver, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por cada cura. Toca, Senhor, naqueles que ainda não estão com a sua saúde plenamente restaurada. O Miguel, Senhor, filho da nossa irmã Ângela, do nosso irmão Robson. Toca na vida dessa criança, Senhor. A Rosiane também. Deus, em nome de Jesus, Senhor, todos aqueles que estão, porventura, enfrentando um momento de enfermidade, Senhor, te agradecemos pela restauração da nossa pastora Márcia, do diácono Amaro, Senhor, daqueles que estão se recuperando, graças a Deus, a tua mão está sobre a vida deles, Senhor. Também queremos colocar em tuas mãos a vida do diácono Wellington, Senhor, um amigo nosso, um aluno do seminário Vida Nova, da Cara de Leão. Senhor, nós intercedemos pela vida dele, agora está no hospital, internado, Senhor, e ontem Deus deu-nos uma mensagem de que está bem melhor, já está se recuperando também, mas em nome de Jesus, Senhor, toca naquele hospital as pessoas que estão vivendo este momento de enfermidade, Senhor, abençoa-os agora, toca, Senhor, cura, para a honra e glória do teu nome, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Guarda a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Então, amados, Maria Luísa Magalhães também entrou aqui. Então, as pessoas vão continuar entrando e eu quero dar uma orientação. Nós vamos falar hoje sobre um tema interessante, né? E o obreiro Rodolfo até falou, pastor, é um tema muito atual, né? Um tema que essa semana esteve bem em voga, né? Esteve bem aí em evidência. A gente não vai tratar nada de política aqui, amado. Nosso objetivo não é falar de política, nós vamos falar de palavra de Deus, amém? E o objetivo do estudo, o pastor Clóvis está aqui comigo para me ajudar, a gente vai falar sobre as consequências da mentira, né? Nós vamos informar o real conceito da mentira. Será que a mentira é esse conceito que os homens têm, né? A gente trata a mentira como algo assim muito simples, né? A gente tem um conceito muito simples do que é mentira. Então nós vamos falar, Deus trouxe ao nosso coração esse tema, e aí aconteceu essas situações aí na semana, que deu mais força, né? Para que a gente entenda que é um tema importante de se tratar. E o crente convive com a mentira? Será que o crente, em algum momento, ele mente também? Né? Pode acontecer. Então, a gente quer falar desse tema dessa manhã, as consequências da mentira e a importância, né? A importância de uma vida baseada na verdade. Mas o que é essa verdade também? Nós vamos trazer aqui esses dois conceitos. A mentira, como verdadeiramente originalmente ela é, da onde veio a mentira, qual é a origem da mentira, e a verdade. Qual é essa verdade que a palavra tanto fala, né? A gente vê no Evangelho de João, nós vamos pegar como base aí o Evangelho de João, capítulo 8. Mas eu separei aqui, o pastor Clóvis falou do capítulo 8 como um todo, né? Comigo ali nos bastidores. Mas eu separei um ponto de início, que é o versículo 32, que é o versículo chave para a gente começar, né? Então, eu vou ler o capítulo 8, versículo 32, e a gente vai, então, dar o pontapé inicial nesse tema. Lembrando, já tem bem mais gente aqui com a gente. Nicolas, até o Nicolas está com a gente. Rapaz, que legal. Nicolas, o filho da Diaconisa Priscila, né? Está com a gente. Então, assim, na medida que a gente for evoluindo no tema, a gente pode receber perguntas. Então, você pode aí na sua casa, isso é um estudo, você pode mandar perguntas e, na medida do possível aqui, a gente vai respondendo, né, caminhando aí dentro do tema. A gente tem um horário para
para concluir, né, o estudo, não vamos estender por muito tempo, mas a gente vai cumprir aí aquilo que foi proposto. Então vamos ler aqui, eu quero pegar aqui João 8,32, que é um texto muito conhecido, né? Ele fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou ler mais uma vez. Acompanha comigo aí na sua Bíblia. João capítulo 8, versículo 32. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente sabe aqui que João está num diálogo com os judeus, né? Os judeus que estavam recebendo ali a palavra de Cristo. E Cristo está num diálogo, né? João está registrando no seu evangelho este encontro, esse confronto de ideias, né, entre Jesus e os judeus. O cenário aqui é esse: Jesus está confrontando os judeus com a verdade que eles tinham, o conceito de verdade que eles tinham, com o conceito de Jesus sobre o que é realmente a verdade. E aí eu quero que o pastor Clóvis, né, pastor Clóvis, quem não sabe, ele é formado em grego pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ele é doutor, né? Mestre? Doutorando. Ele é doutorando. Então, é uma pessoa que tem um conhecimento da aula de grego, da aula de hebraico também, é isso, mas a dominância dele é no grego. Então, o pastor Clóvis vai trazer para a gente aqui o conceito de verdade, e depois nós vamos entrar no conceito da mentira, né? Que é essa questão da mentira. Vamos lá, pastor Clóvis. Amém. Mais uma vez, bom dia aí para todos que nos assistem. A gente começa justamente com esse versículo 32, né? O versículo chave aqui da questão. E quando o pastor Sérgio me propôs, né, esse versículo, né, eu comentei, falei, vou contemplar todo o capítulo, porque geralmente, né, quando você tem um assunto sendo tratado num capítulo, num bloco de texto, ele vai se repetir, ele vai se desdobrar. E é o que realmente acontece nesse capítulo 8. Né? Nós temos várias questões ali sendo tratadas em que o ponto-chave é a verdade, o que é verdadeiro e o que é falso. Né? E aí Jesus, nesse versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Né? Jesus, ele não contém a verdade, ele é a verdade. Né? Como no capítulo 14 do próprio Evangelho de João, ele vai declarar isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, mas primeiro a gente tem que entender o que é a verdade, né? Como Pilatos, né, diante de Jesus, ele pergunta, né, o que é a verdade? Porque o conceito de verdade, ele é muito amplo, né? Como o senhor estava falando aqui, e realmente, né, hoje o conceito de mentira, né? Mentira, quando a gente fala o que é mentira, de repente é só uma informação, né? Uma informação que foi inventada, o que foi criada, mas mentira é muito mais do que isso, assim como verdade é muito mais do que isso. Então a gente precisa remontar primeiro a palavra que está sendo usada aqui, né? Aletheia, né? Aletheia. Não esquecer. Né? A palavra que tem a ver com a verdade, no seu conceito original, né, tem relação com não esquecer algo, mas que algo seria esse? Não esquecer a realidade, não esquecer aquilo que é o real. Então, a verdade, o conceito original de verdade é não esquecer o que é verdadeiro, o que é real. Aquilo que é uma realidade, porque aponta para uma realidade. Né? Então, de certa forma, o que Jesus está propondo ali é, olha, existe uma realidade, vocês vivem uma outra realidade. Né? Vocês vivem uma realidade que foi construída. E aí a gente vai conhecer também nesse texto quem criou essa realidade, essa falsa realidade. Né? Então, quando eu começo a entender que verdade, né, aponta para eu lembrar, né, no caso, não esquecer é lembrar, né? Não esquecer a realidade, o que é genuíno e verdadeiro, né, o que é original no sentido de origem, é isso que Jesus está querendo trazer. Né? E aí a gente pode lembrar até de outros momentos, né, quando os fariseus também estão ali interpelando Jesus, né? Tem momentos que Jesus fala, olha, no princípio não era assim, ou seja, né, a realidade é outra. Então a questão aqui
de verdade, ela já começa sendo tratada logo no início do texto, né? E aí eu quero passear rapidinho pelo capítulo 8, para justamente a gente entender esse conceito de verdade, que é não esquecer, né? Não esquecer de uma realidade. O capítulo começa com a questão da mulher adúltera, né? Aqueles homens trazem aquela mulher, né? Declaram ali o que ela pecou, mas na própria constituição da cena a gente vê que está faltando elementos ali, né? Não tem a figura masculina que seria, né, também participante daquele delito, né? Só tem a mulher, e aqueles homens, eles estão com o coração completamente... né? Eles têm uma maldade ali no coração que é tentar fazer de Jesus um hipócrita, né? Porque Jesus vinha pregando o amor, vinha pregando o perdão, e eles, na mente deles, na realidade em que eles criaram, né, estavam inseridos, na sua mente, nos seus sentimentos, eles acreditavam que iam fazer Jesus tropeçar. Nós vamos levar aqui, a lei manda apedrejar, provavelmente ele não vai, né, levar isso em conta, e nisso a gente vai pegar ele. A ideia é essa. E quando aqueles homens apresentam o caso ali para Jesus, né, João narra que Jesus está desenhando no chão, né, aquela coisa toda, e Jesus se levanta, né, e concorda com eles. Olha, a lei manda apedrejar. E aí, Rabi, o que você diz? Jesus fala, tá certo, a lei manda apedrejar, então, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Nessa frase, Jesus já está trazendo uma realidade e lembrando de algo que eles haviam esquecido. Lembrando, né, que eu falei que verdade tem a ver com não esquecer. Então, Jesus está mostrando que, olha, vocês esqueceram algo que pertence à realidade de Deus. E que era isso? Que ponto é esse? Né? A lei manda apedrejar? A lei manda apedrejar. Mas aqueles homens haviam esquecido que só poderia apedrejar quem não tivesse pecado. E aí o único que poderia apedrejar ali seria Jesus. E na história, nenhum outro homem poderia ter apedrejado ninguém. E nisso a gente contempla também o amor e a justiça de Deus, né? Está escrito para apedrejar? Sim. Mas nenhum homem nunca foi apto para apedrejar o outro, porque todos estão encerrados debaixo do pecado. Então Jesus já começa trazendo lembrando eles de algo que eles haviam esquecido. E aí a gente começa a entender o conceito de verdade. Verdade, não esquecer. O não esquecimento, a aletheia, não esquecimento. E aqueles homens já haviam esquecido. Então, partindo do princípio que eu esqueço daquilo que é verdadeiro, e aí a gente precisa sempre apoiar o que é verdadeiro aonde? Na palavra. Os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, né? Jesus, o que Jesus ensinou, o que Jesus trouxe, né, como verdade, que na verdade Ele é a verdade, né? Fica até, olha aí, até dá um embaralho, né? Ele é a verdade. Por quê? Porque Ele é a realidade, Ele é a única realidade, né? Então a verdade ela vai apontar para uma realidade. E aí a gente vê como a mentira ela começa com uma pequena realidade que é criada, né, uma realidade paralela à verdadeira realidade, e a pessoa, sem perceber, ela pode estar criando toda uma realidade inserida nessa realidade. E aí a gente vai chegar na figura do diabo, onde Jesus, né, vai falar para eles, olha, vocês são filhos do diabo, né? Porque o diabo é mentiroso desde o princípio, e ele é o pai da mentira. Né? E aí a mentira, e a palavra no geral é pseudose, né? De pseudo, falso. E aí a gente começa a entender o diabo como esse criador de uma realidade completamente falsa. Por isso ser o pai da mentira. Porque isso vai remontar lá no início, a rebeldia de Satanás, a expulsão de Satanás. Né? Por quê? Ele, em determinado momento, né, ele não quis mais viver a realidade de Deus. Ele quis se sobrepor à realidade de Deus. Então ele criou a sua própria realidade. Ele quis criar o seu próprio mundo. E aí, nesse momento, nasce a mentira.
Nesse momento se cria a mentira. Então, só para a gente poder, depois o pastor Clóvis vai continuar, só para a gente poder pegar esse gancho aí, a gente viu então aqui, amados, quem está aqui, né, e quem está em casa, como que é interessante esse ponto que o pastor Clóvis já tratou no início. A pessoa que cria uma realidade paralela a uma realidade que já está criada. Basicamente, a mentira, ela parte desse princípio. Toda vez que eu pego algo para mim e pego as leis de Deus, os princípios, não leis apenas leis como atos legais, né, atos, regras, né, mas quando nós falamos leis de Deus, falamos também dos princípios morais, éticos, não é isso? A questão da autoridade de Deus. E aí a gente chega nesse conceito da originalidade da mentira, é isso? Que na verdade Satanás criou quando ele se rebelou contra Deus. Ou seja, havia uma realidade no céu, é isso? Todo mundo creio que conhece basicamente a queda de Satanás. E essa realidade, ela foi confrontada por Lúcifer. Lúcifer quis alterar essa realidade. Ele quis tomar o trono de Deus, ele quis ser maior do que Deus. É isso? Só que a verdade que existia, a realidade que existia, era que Deus era o Todo-Poderoso. Ninguém podia estar acima de Deus. Ninguém podia colocar o trono acima do trono de Deus. Não é isso? Esse é o princípio da autoridade de Deus, a autoridade espiritual. E aí a gente vai ver que esse conceito tem muito sentido. Porque quando o diabo peca, né, quando o diabo se levanta contra Deus, ele está criando uma realidade própria. Ele achou que ele poderia ser maior do que Deus. Olha só como é que um fato, uma realidade distorcida, ela começa a se tornar aquilo que a gente entende hoje por mentira, né? Só que isso se perdeu, porque a gente acha que aquilo que a gente pensa da palavra, ou aquilo que a gente coloca como uma verdade, não é mentira. E, na verdade, nesse conceito, a gente vê isso. Toda vez que a gente traz a nossa opinião, né, o nosso achismo, o nosso conceito, né, a nossa própria interpretação, e a gente começa a fugir da realidade que já está estabelecida, a gente entra no caminho da mentira. Está entendendo, gente, como que essa questão da mentira é muito mais profunda do que simplesmente algo que a gente acha que é verdadeiro ou falso, né? Uma informação apenas, né? Algo simples. E não é. Eu estou lembrando aqui do próprio apóstolo Paulo. A própria figura do apóstolo Paulo, zeloso na lei, né? Ele declara isso nas suas epístolas, como ele era zeloso, perseguindo ali os cristãos, porque Paulo acreditava piamente que estava do lado de Deus e que aquilo que ele vivia era a realidade. Só que, na verdade, era um pseudose, era falso. Não era uma realidade, né? E aí, quando Jesus aparece para ele, a verdade se manifesta para ele, ele consegue perceber que a realidade em que ele estava inserido era totalmente falsa. E aí é quando ele reconhece a verdade e passa, aí sim, a viver a verdade. Ele muda ali o seu caráter, né? Ele depois vai continuar sendo transformado no seu caráter, mas aí sim, já dentro de um conceito de verdade genuíno. Como o senhor acabou de falar, como às vezes as pessoas elas podem achar que estão vivendo a realidade de Deus e estão completamente fora. Estão vivendo em uma outra realidade, né? A realidade desse mundo, né? Satanás como o príncipe desse mundo, o Deus desse século, aponta justamente para isso, porque esse mundo vive a realidade criada por Satanás. Sim. E aí olha só o que acontece. Como é que isso é tão sério? A origem da mentira, então, a gente vê que está no próprio ato de Lúcifer, né? Quando ele se rebela contra Deus, e aí você vê que ele leva 1/3, né, dos anjos com ele, né? Como que a mentira tem o poder de convencimento também, né? Ele mostrou uma realidade diferente daquela que já estava posta, né, por Deus, de que Deus era a autoridade sobre todas as coisas, é isso?
E Lúcifer quis ir contra esta verdade. E aí o que ele faz? Ele consegue criar uma falsa realidade. É isso? Ele fala para aqueles anjos que estavam lá também com ele, e ele consegue convencer aqueles anjos, mostrar um cenário, uma realidade diferente, que a gente vê hoje que a gente pode chamar de uma mentira. É isso? Porque a gente já entendeu o conceito de mentira aí, a gente quer que você entenda também que o conceito de mentira não é simplesmente um fato que foi inventado, criado, mas é uma vida numa falsa realidade, uma vida fora de uma realidade que já está posta por Deus, não é isso? Que ninguém pode esquecer, que ninguém pode negar. E Jesus ele vai bater nessa tecla, eu sou a verdade que não se pode negar, é isso? E aí, pastor Clóvis, vamos falar um pouco aqui sobre a questão do primeiro problema que o diabo criou quando veio para a terra, que foi exatamente o primeiro pecado, que a gente conhece, é o pecado original. A primeira mentira que foi contada, depois, claro, do episódio do céu lá, quando o diabo é expulso do céu, ele vai contar para Eva, não é isso? A gente vê lá no episódio do capítulo 3 de Gênesis, quando Eva se depara com a serpente, é isso que é o Satanás materializado ali no animal, como o texto conta para a gente, e aí ele vai distorcer mais uma vez a realidade. Justamente. Qual era a realidade que Deus traz para Eva? Vocês vão poder comer de todas as árvores. Eu criei esse Éden, esse jardim aqui, tá o Éden, e dentro do Éden um jardim. E esse jardim tem tudo para vocês viverem, tem animais, tem frutos, vocês vão poder comer, vocês vão poder viver de forma plena, vocês são santos, vocês têm uma santidade, vocês têm um conceito vindo da própria essência de Deus, A gente vê quando Deus cria o homem, ele sopra no homem a sua própria essência. A verdade de Deus está no homem, lá no Éden, e no jardim também. E aí, quando a Eva se depara com a serpente, há uma distorção, porque a serpente vai dizer assim: não é verdade que vocês vão morrer. Não é bem assim. Comenta aí, pastor Clóvis, sobre isso. Então, justamente, eles estão numa realidade criada por Deus, a única e genuína realidade, o homem perfeito, A Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito, mas esse buscou muitas astúcias, E aí são as conjecturas que a gente faz. Da mesma forma que Satanás, no seu coração, intentou ser maior do que Deus, e aí a gente começa a entender, pegar só mais uma vez essa questão, quando a gente fala que tem aquela passagem no profeta que Satanás queria colocar o trono dele acima do trono do Altíssimo. E aí, de primeira, a gente sempre associa com uma questão assim de ser mais poderoso. Mas a gente pode pensar também na questão justamente da autoridade e da realidade, ou seja, a minha realidade vai estar acima dessa. Eu não me submeto a essa realidade, eu não me submeto a essas leis, eu vou criar a minha própria lei. É isso que Satanás faz. E quando chega ali no Éden, ele oferece a mesma coisa para o homem. O homem já estava na realidade de Deus, toda tarde Deus descia para ter ali com eles, comunhão, no Éden, jardim do Éden, jardim das delícias, tinha tudo à sua disposição. Então, assim, pelo nome do Éden, você já percebe que era algo maravilhoso, que o homem estava inserido e contemplava. Mas a serpente consegue seduzir. E Paulo vai falar disso, Por que consegue seduzir? Porque, de certa forma, a gente já percebe um pouco de vaidade, um pouco de astúcia no coração de Eva, no coração de Adão também. Isso vai ser a conjectura que a gente vai fazer, porque a partir do momento em que se oferece uma nova realidade, e a nova realidade apresentada ali foi justamente essa: olha, vocês podem se tornar como ele. Vocês não vão estar submissos, vocês vão criar uma realidade para vocês, nova, onde vocês serão os senhores dessa realidade. Então, olha a proposta, mesmo tentadora. O mesmo conceito que estava no coração do diabo, ele replicou, ele quer passar justamente. Para o homem a todo momento. Justamente. E aí a gente pode dizer o seguinte, que toda vez que a gente se levanta, não somente contra uma autoridade, mas contra o princípio da autoridade,
quando eu me deixo governar. Por isso que a gente sempre fala dessa questão do princípio da autoridade espiritual. Porque toda vez que eu me levanto contra este princípio, eu estou vivendo numa outra realidade, na realidade de Satanás. Vamos colocar assim, uma realidade paralela de Deus, né? Paralela de Deus. Eu estou em desrespeito a uma verdade. Sim. Então eu estou vivendo numa mentira. Você está vendo como é que o conceito de mentira é muito mais abrangente do que dizer assim, por que você não foi para a escola hoje? Ah, porque eu passei mal. Na verdade, ele não deve ter passado mal coisa nenhuma, aquela pessoa que fala isso. Ele né? inventou uma realidade, Inventou né? uma realidade, mas vai muito mais além do que você contar simplesmente, dar uma desculpa, né? A questão da realidade, a questão dessa falsa, né? Desse falso conceito que a gente tem da mentira. Então, o fato da gente se levantar contra uma autoridade, ou contra um princípio de autoridade, a gente está vivendo uma mentira. Olha só como é que é sério isso, né? Então... Sem perceber, né? Sem perceber. Porque a ideia geral é sempre... Hoje, né? A ideia moderna, digamos assim, do que é mentira, é só na questão da informação, né? De criar uma informação falsa. E não é, eu posso estar vivendo, né, uma vida mentirosa sem sequer perceber. Né? Eu estou vivendo uma vida mentirosa porque eu não estou reconhecendo os princípios de Deus, a realidade de Deus, como o senhor falou aí agora, eu não estou reconhecendo as autoridades, né? E principalmente nesses dias que a gente vive aí de polarização política, né? A gente não vai falar de política aqui, mas como as pessoas não têm se atentado para isso, né? E a gente não vai falar de política, mas a gente vê que os fatos que acontecem no nosso dia a dia, que interferem na nossa vida. Quem é cristão, ciente dessas informações que nós estamos passando aqui, né, no episódio que aconteceu agora nessa semana, vai enxergar perfeitamente que há uma quebra de princípio de autoridade. Não estou dizendo quem está certo, quem está errado, essa não é a nossa problemática aqui. Mas é sim entender que há uma quebra de princípio de autoridade, porque a autoridade ela não pode ser ferida. A realidade de Deus é que a autoridade precisa ser respeitada, não é isso? E o diabo lá no jardim, ele quis exatamente passar para o coração, tanto de Eva quanto de Adão, esta realidade falsa, né? Olha, se vocês comerem daquele fruto ali, daquela árvore ali do conhecimento, vocês serão como Deus. Não é isso? Vocês terão a visão que Deus tem das coisas. Ou seja, quis colocar no coração do homem o lugar que era de Deus, não é isso? Enquanto que a realidade não era essa, a realidade de Deus não era essa. Justamente. A realidade que Deus queria estabelecer ali era o princípio de obediência. Mas vamos seguir aqui. Depois da queda, teve o caso de Caim. O caso de Caim também nos ensina a respeito da mentira e dessa questão do conhecimento da verdade, né? Quando Deus pergunta, né, para Caim, teu semblante está caído, né? O que você fez? Cadê teu irmão? Né, pastor Clóvis? Sim. E aí Caim, ele praticamente omite, né? Ele mente, eu sou o guarda do meu irmão, né? Mas na verdade, no coração dele, ele já sabia que ele tinha matado Abel. Mas na verdade ele ocultou. E na própria resposta já mostra a quebra desse princípio da autoridade, a forma como ele responde para Deus, né? A forma como ele se reporta a Deus, né? De forma completamente irônica, grosseira, né? Rude, para a figura de autoridade máxima que é Deus. Por acaso eu sou... Né? E aí a gente já entra nessa questão de como o princípio de autoridade, né, e a questão de reconhecer a autoridade tem relação com reconhecer a realidade de Deus, a verdade de Deus. Né? Não se desassocia. E nesse episódio de Caim, que está lá no capítulo 4, a gente vê que Caim não hesitou a mentir para Deus. Ou seja, a realidade que ele estava vivendo era de que a oferta do irmão dele, ele não aceitou aquilo. Como é que a oferta do meu irmão foi aceita e a minha não foi, né? E aí, é o que o senhor falou, o pastor Clóvis falou, sempre a questão da mentira, ela vai estar junto, associada com
a questão do orgulho, né? Ele se sentiu ali, seu orgulho foi ferido. A vaidade, né? A questão da vaidade. Orgulho, vaidade, medo, como a gente vai ver. Medo, né? O medo também de falar a verdade, né? De entrar realmente nesse conceito da verdade. Então, Caim... E, pastor Sérgio, só para o senhor continuar, só para chamar a atenção, como essa coisa está tão atrelada, né? A gente vê que, a gente percebe no texto, né, que ele não aceita algo que era estabelecido, né? A gente sabe que a questão da oferta ali, Deus não aceitar, foi o tipo de oferta que ele apresentou, que era completamente contrária ao que estava estabelecido. Sim. Então, nisso, já mostra que no coração dele já havia ali uma nova realidade que ele criou, né? Ele já estava inserido, né? Porque se ele se presta a oferecer uma oferta que ele já tem ciência que não é aquela oferta, ele já está se colocando fora da realidade. Ele já está inserido nessa falsa realidade, nessa realidade paralela, onde ele acha que ele pode oferecer o que ele bem quiser. E isso para os nossos dias de hoje tem aplicação, porque toda vez que eu faço uma oferta nesse sentido, eu, na verdade, estou vivendo um falso cristianismo, né? Porque o conceito no meu coração não pode ser esse, né? Para Deus, eu não posso dar qualquer coisa, não é isso? A oferta precisa ser recheada de amor, realmente de submissão àquele conceito, né, que Deus trouxe para nós, de dar com alegria, né? Eu tenho que estar submisso a esse conceito. E antes que alguém fale da questão da submissão, né, a submissão é uma questão de coração. Sim, é algo que vem do coração. É eu me colocar debaixo desta realidade. Eu estou me recordando aqui de outra passagem para justamente alinhar essa questão da verdade ser algo que não se esquece, né? Quando Davi vai trazer a arca, a gente percebe que Davi se esqueceu que existia, né, todo um protocolo para se trazer a arca, né? E esse protocolo é totalmente quebrado. E aí a gente sabe o que acontece, né? E Davi, de primeiro, ele fica chateado, mas depois, né, ele volta e faz conforme é para fazer, de acordo com a verdade. Então, né, olha aí, né, uma verdade que foi esquecida, né, um princípio que havia sido esquecido, foi quebrado, houve uma consequência, mas Davi ele não toma o caminho que muitos outros homens que a gente vê na Bíblia tomaram, né? De se rebelarem ainda mais, de ficarem, né, com ódio de Deus e virarem inimigos de Deus. Não, Davi reconhece que ele havia esquecido da realidade. Ele volta para essa realidade. Aí sim traz a arca e, né, a gente sabe da história. Então a questão do conceito que a gente está estabelecendo aqui para vocês, amado, que o conceito da verdade de Deus já está estabelecida. E a gente, como cristão, né, como filho de Deus, nós não temos que adaptar a Bíblia à nossa vida. Nós temos que adaptar, sim, a nossa vida a esta realidade já estabelecida. É isso que o pastor Clóvis está ressaltando aqui. Então, toda vez que a gente se coloca, né, numa realidade paralela, a gente está vivendo uma vida de mentira. É uma realidade que não reflete a realidade de Deus. Então, o conceito de mentira ele é muito mais abrangente do que esse pensamento que a gente vive hoje aí. Um outro caso que a gente vê na Bíblia aqui, e eu já quero partir aqui para consequências, né? A gente está estabelecendo aqui o conceito, né, dessa realidade da mentira, né? Da realidade da verdade e da realidade da mentira. E a gente viu que quando o diabo foge dessa realidade, ele cria uma outra realidade paralela, que confrontando com a realidade de Deus, se traduz numa mentira. Não é isso? Então o diabo ele estabeleceu a mentira, né, tanto no pecado dele original, quanto também lá no coração de Adão e de Eva. E depois se espalhou com Caim. Tem aqui na Bíblia vários exemplos, né? A gente vê a história dos irmãos de José, que mentiram para seu pai, né, quando venderam José. A gente vê a história
de Geazi, o servo do profeta Eliseu, que também acaba mentindo e ele acaba sendo castigado por causa daquela mentira. Tem muitos exemplos na Bíblia, mas um exemplo que a gente quer trazer aqui é que traz uma consequência. A mentira, a realidade paralela traz uma consequência, que é aquele episódio lá do primeiro livro de Samuel, capítulo 31, quando Saul, ele vai para uma batalha e ele, nessa batalha, a Bíblia fala no capítulo 31, versículo 4, depois você pode olhar na sua casa, que Saul, ele estava quase morrendo, aí ele pede para o seu moço lá, para o seu servidor, né, matar ele, mas o servidor não quer matá-lo. E aí o que Saul faz? No versículo 4 a Bíblia fala que Saul pegou a própria espada e se lançou sobre ela, ou seja, Saul se suicidou, não é isso? Suicidou-se. E aí no capítulo 1 do segundo livro de Samuel, vai um homem, um amalequita, né, um homem que é inimigo de Israel, ele vai correndo até Davi, né, porque Saul era perseguidor de Davi, e Davi seria o próximo rei, e aquele homem, ciente desse cenário, ele vai correndo até Davi, no capítulo 2, no versículo 8, e até o versículo 15, aquele homem conta uma mentira para Davi, ele fala assim, Davi, eu encontrei Saul na batalha, e todo mundo foi ferido, inclusive Saul, e eu peguei lá e matei Saul. Ele quis contar ali para Davi uma história, né, baseado numa realidade que ele criou. Saul, no capítulo 31, ele mesmo se matou, mas aquele amalequita chega até Davi, no capítulo 1 de 2 Samuel, e ele vai dizer, Davi, eu inclusive matei Saul, peguei sua coroa e o seu bracelete e trouxe para você, ou seja, como se ele quisesse fazer Davi ser rei, né? Olha, eu trouxe para você a coroa e trouxe o bracelete, você vai ser rei agora. E aí Davi fala assim, como que você ousou tocar no ungido do Senhor? E aí ele chama os homens dele e manda matar aquele amalequita, ou seja, aquela mentira que ele contou como se fosse uma verdade não convenceu Davi, porque Davi tinha no coração os princípios, a realidade de Deus, né? E a realidade de Deus para Davi era, você não pode tocar no ungido do Senhor. Fala aí, pastor Clóvis. Justamente, aquele homem, ele estava acreditando que falar aquilo para Davi, aquela informação iria ao encontro do desejo do coração de Davi, né? E é interessante, né? A gente estava falando isso, a questão da vaidade, do orgulho, né? Esse homem, ele imaginou ter um ganho nessa informação, né? Eu vou trazer uma informação, né, que o rei Davi vai gostar de ouvir, a consideração que a gente conjectura na atitude dele, né? Davi vai gostar de ouvir isso e eu vou ser, de alguma forma, favorecido, né? Só que ele não contava que o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, né, estava tão realmente agarrado aos princípios de Deus, né? Então Davi dá essa resposta para ele, não, você pensou errado, né? A realidade não é essa, eu estou inserido na realidade de Deus, né? Então, assim, isso é interessante porque a gente começa a perceber que a mentira, né, é muito mais do que apenas, né, o exemplo que o senhor falou, eu não vim hoje porque eu estava com dor de cabeça, mas na verdade eu não vim porque eu não quis, não estava a fim de vir, né? Preferia estar em casa vendo televisão, mas aí eu vou falar com o pastor que eu estava passando mal e não fui. Né? A mentira é muito mais do que isso. Né? A mentira, a mentira, ela pode começar, a mentira no sentido da realidade, né, que vai sendo criada, né? Ela pode começar com esse tipo de atitude, né, e culminar num ponto onde a pessoa está completamente dominada, né, por essa falsa realidade, né? Nesse mundo verdadeiramente de Satanás, né, onde Satanás tem o domínio, ele é o príncipe, ele é o Deus desse século, no sentido de dominar essa realidade, né? Então, assim, se tem algo que Satanás tem o domínio, é justamente dessa realidade falsa que ele mesmo criou e tenta convencer o homem de que é a realidade, de que é a melhor realidade para se viver e estar inserido. Sim. E uma das consequências, então, que a gente vê aqui da mentira,
né? A mentira desse homem aqui custou a sua vida. A vida dele, justamente. Então a gente pode ir tirando da palavra uma consequência da mentira, que é a morte física, né? Sim. E aí, amado, você pode me perguntar assim, pastor, o que isso tem a ver com a gente hoje? Tem muito a ver, amado. Muitas pessoas hoje, de repente, para se favorecer com alguma coisa, acabam distorcendo uma realidade. Até dentro das igrejas mesmo, se você for, né, perguntado sobre algo, não negocie os princípios de Deus. Seja verdadeiro com aquilo que você vai esclarecer. Lembre-se que a verdade de Jesus está em você. Lembra que você tem um parâmetro de realidade. E não a realidade do mundo é que vai ditar norma para você. Que vai fazer com que você se dobre, né, a uma questão, a de repente algum favorecimento que você vai ter, ou o teu orgulho, não, porque se eu falar isso, eu vou estar me rebaixando. E, na verdade, sempre o melhor caminho é que a gente fale a verdade, né? Se a gente pudesse falar aqui, se aquele homem tivesse chegado lá e falasse, ó, Davi, eu passei na batalha lá, e Saul, ele se lançou, ele acabou morrendo por conta própria. Talvez a situação seria outra, né? Mas uma das consequências da mentira que a gente tira desse texto aqui é a morte física. Um outro texto, para a gente ressaltar aqui uma outra consequência, né? E a importância da gente ter esse conceito verdadeiro, né? Esse conceito de falar a verdade. Olha aqui o que o Salmo 101, versículo 7 vai falar. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Combinando com Provérbios capítulo 6, versículo 16. Existem 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa. Então a língua mentirosa está dentro das 7 coisas que Deus odeia, né? E ele fala assim, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então a gente vê, combinando esses 2 textos e alguns outros, que uma outra consequência da mentira é que a pessoa perde o direito de estar na presença de Deus. Olha como é que faz sentido a gente voltando lá no Gênesis. O que acontece com Adão e Eva, hein, pastor Clóvis? São expulsos do Éden, né? Por justamente se inserirem em uma realidade paralela, né? Alheia aos princípios de Deus. Né? Se você está alheio aos princípios de Deus, você não tem como estar no reino de Deus, não tem como herdar esse reino. E aí justamente esse texto que o Senhor trouxe, a questão da língua mentirosa, do testemunho, né? E aí a gente pode ir mais além e começar a pensar, né? Aparentemente a gente pode ver uma pessoa, até a vida dessa pessoa, e a gente fala assim, não, essa pessoa ela é honesta, ela é verdadeira, ela não fala mentira, mas digamos que essa pessoa, ela crê que Deus não exista. E aí? A vida dela é pautada de que Deus não existe. Se Deus não existe, a realidade de Deus, para ela, é inexistente. E o testemunho que ela dá é falso. É um mentiroso. Perfeito. É um mentiroso. Perfeito. Mas, aparentemente, é uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira, que não mente no sentido de não cria informações falsas. Mas olha como uma coisa é mais profunda do que a gente imagina. Se simplesmente ela crê que Deus não existe, o testemunho dela já é uma mentira. A realidade em que ela vive é falsa. A sua vida é uma completa mentira. Por isso que Jesus, lá em João, o texto que a gente pegou, ele vai falar isso, né? Conhecereis a verdade. Você precisa conhecer a verdade. Porque quando você conhecer a verdade, este mundo fantasioso, né? Esta negativa, né? Esse esquecimento de Deus que o diabo provocou na tua vida, vai cair por terra, você vai ser liberto disso. É isso? Só que uma outra consequência que a gente viu aqui é o completo afastamento de Deus. Então, essa pessoa que diz que Deus não existe, é exatamente porque ela vive uma realidade
de afastamento de Deus. Ela não consegue permanecer na presença de Deus. Por quê? Essa verdade não é uma verdade para ela. Então você vê, amado, que o que a gente está falando aqui, né, a gente está esclarecendo você, que a mentira, ela tem uma abrangência muito maior do que você talvez tenha imaginado. Né? E por isso, pastor, que esses homens aqui, voltando para a passagem de João, né, eles, de certa forma, eles ficam irritados. Jesus está chamando eles de mentirosos. Né? Eles, de certa forma, não compreendem. Como assim? Nós somos filhos de Abraão, nós temos uma paternidade, né? Nós estamos com Deus, nós seguimos a lei de Deus. Mas, na verdade, eles não perceberam ainda, né, que, em não reconhecer Jesus, eles estão na mentira. Em não reconhecer Jesus, que é a verdade, a realidade, porque o que Jesus vem fazer? Jesus, né, na sua obra redentora, ele vem fazer com que o homem novamente esteja inserido na realidade, que é Deus, que é o reino de Deus, né? E sair dessa falsa realidade que Satanás criou. E esses homens, em não reconhecer isso, eles continuam na mentira, eles continuam no pecado, eles continuam na falsa realidade. Perfeito. E por isso que Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele vai dizer, né, que ele vos transportou do império das trevas, justamente, do mundo de mentira, no mundo de falsidade, escuridão, uma falsa realidade escura. Né? O que está escuro você não consegue perceber o que está ali, né? E nesse próprio texto de João 8, Jesus, em certo momento, fala: eu sou a luz do mundo. Sim. Né? Eu e sou aí a luz. ele tira o homem desse império. Eu mostro a verdade, a luz, ela revela, né, o que verdadeiramente existe ali. As trevas não, as trevas você não consegue perceber. Né? Tem um engano ali, tem uma armadilha ali, está tudo escuro, você não percebe. Né? Você tropeça, você cai. Mas quando vem a luz, você vê tudo o que realmente existe ali. Né? Perfeito. E Paulo, então, vai falar isso, né, que Jesus transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É isso? Então, havia uma realidade e por Jesus se manifestar e os olhos daquela pessoa se abrir, ele sai de uma realidade e entra na outra. Então, amado, a mentira ela é muito mais abrangente do que simplesmente falar um fato que não é uma realidade ali, né, comum. Né? Existe uma realidade muito mais construída de princípios e de valores que vai confrontar essa realidade que as pessoas acham que é verdadeira. Então, uma outra consequência, então, é o afastamento de Deus. E o que eu preciso fazer, então, para não estar afastado de Deus? Provérbios 12, 22 vai dizer: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleitam com os que falam a verdade. Então, para eu falar a verdade, eu preciso conhecer a verdade. Amém? E aí, o que Jesus fala para esses judeus, né? Na medida que vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês serão meus discípulos. Justamente. É isso? Uma outra consequência aqui, que a gente vê nesse próprio texto de João 8, 32 a 34, é Jesus falando que, em verdade vos digo, no versículo 34, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, o que Jesus está falando aqui? Que a mentira é o pecado. E toda vez que a pessoa se coloca numa situação de mentira, ela está vivendo no pecado. E ao viver no pecado, ela está vivendo numa prisão. Então a mentira, uma das consequências da mentira, é que a mentira ela se torna uma prisão. Né? Toda vez que você começa a viver num mundo de mentira, num mundo fantasioso, criando um cenário que não é genuíno, de repente alguém que fala mal de um líder, né? sem ao menos saber que se aquele líder realmente ele tem aquele caráter, né? Então, ela está criando um cenário e está entrando naquele cenário, ou seja, ela está se aprisionando, não é isso? E aí Jesus está falando, aquele que comete no pecado se torna escravo, ou seja, aquele que vive na mentira se torna escravo da mentira. Então, uma consequência da mentira é o aprisionamento. Sim. Pode falar, Pai. Perfeito. Então, assim, o senhor falou aí a questão, eu lembrei do apóstolo Paulo, né?
senhor falou da questão da autoridade, de não reconhecer. Tem um momento em que, né, Paulo ali chama o sumo sacerdote de parede branqueada. Eu não sei se você já leu isso. E aí, né, na hora ele é agredido ali, né, por um homem ali, não me recordo agora se também é alguém ali, um sacerdote, mas aí repreende ele, né? Que isso? Como é que você trata o sumo sacerdote dessa forma, né? E aí Paulo, naquele mesmo momento, ele se retrata, né? Dizendo, olha, eu não sabia, me perdoe, eu não sabia que era o sumo sacerdote, né? Embora o sumo sacerdote estivesse tendo uma atitude reprovável, né? Tanto é que é isso que faz com que Paulo, né, ali se irrite e o chame de parede branqueada. Mas quando Paulo é advertido e percebe que é o sumo sacerdote, ele se retrata, porque ele entende que não, é um princípio, né? A realidade que eu estou inserida hoje reconhece os princípios de Deus, né? Então eu não posso querer fazer o que eu bem entender, né? Voltar para a realidade onde eu estava inserido, né? Então, assim, isso é importantíssimo. A questão como o senhor falou, a mentira de aprisionar, né? A mentira é uma prisão, justamente porque a mentira me faz estar preso a essa falsa realidade, a esses falsos conceitos, né? E aí, retomando muito essa questão daquilo que eu acredito, né? Aquilo que eu acredito, por mais sincero que eu possa ser, no meu coração, eu posso estar sendo mentiroso e vivendo uma mentira, né? Então, isso, né, dá até um nó na nossa cabeça, né? Mas como assim? Eu estou sendo sincero, mas ainda assim sou um mentiroso, né? Sim, porque se eu não reconheço a realidade de Deus, eu vou ser um mentiroso, né? Ainda que eu acredite que naquilo eu estou certo. Então, eu começo a perceber que não é só uma questão, o pecado, né? Digamos assim, a base do pecado não é só uma atitude, uma certa atitude, um certo tipo de atitude, né? É eu ter uma realidade diferente na minha mente, no meu coração, uma realidade diferente da de Deus, né? Porque vamos para a questão sexual, por exemplo, né? As pessoas, né? Tem pessoa que acredita que não, eu não preciso, para ter um relacionamento sexual, não preciso me casar. Não vejo nada de errado nisso. Olha a realidade paralela, né? Sim. Então, a gente vê que o pecado em si não reside somente ali naquela atitude sexual, mas na realidade que já está criada na mente e no coração. E se torna um conceito de mentira. Justamente. Então, a mentira já começou na realidade que eu criei, né? Na realidade que eu estou contemplando, né? Na minha mente e no meu coração. Então, o pecado já começou aí. Aí alguém pergunta assim, né? Eu estou vendo aqui que as pessoas não estão ainda se sentindo de mandar perguntas, né? Mas aqui eu vejo que Dona Irene também deu a paz aqui, a Tatiane Viana, né, também entrou. A Noesi colocou aqui, naquilo que a gente falou, Cristo estabeleceu um dos pilares do seu reino, sou o caminho, a verdade e a vida. E exatamente isso, amado. Toda vez que a gente pega a palavra de Deus e traz para a nossa vida, a gente começa a viver nessa verdade de Cristo, né? E toda vez que eu crio uma realidade paralela, por exemplo, preciso me casar para ter relação sexual com a minha noiva, no reino de Deus, a realidade é essa, é isso? Que o homem vai tomar a sua esposa sexualmente depois do matrimônio. Esse é o ensinamento que a gente passa, não é isso? Só que hoje a gente vê cada vez mais a sociedade querendo mudar este planejamento, né? Querendo viver numa outra realidade, querendo criar uma realidade paralela. Aí tem casais hoje que chegam na igreja, eu creio que muitos pastores viveram essa situação, chegam na igreja amaziados, né? Chegam na igreja já morando juntos, e elas querem permanecer nessa realidade. E aí quando o pastor fala assim, olha, se você quiser viver, dentro do nosso tema aqui, né? Se você quer viver uma realidade de Deus, essa não é a vida que Deus quer que você viva, né? Mas se você quisesse se colocar numa realidade paralela, aí é uma escolha que você tem que fazer, né?
E aí você dá esse conselho, a pessoa vira as costas e vai embora, fica chateada porque, na verdade, ela não quer ser confrontada. É isso? Como Jesus falou aqui, se vocês conhecerem a verdade vos libertará. Não é isso? E vocês vão sair desse aprisionamento que vocês vivem. E é interessante porque a gente vê a realidade do Antigo Testamento, onde, né, a questão da lei ali presente, a questão da falha, do erro, do pecado, estava muito focada na atitude final, né? Você fez, você pecou e tem ali a sua paga. Mas Jesus já vai aprofundar isso muito mais, quando ele vira e diz, olha, na sua mente, no seu pensamento, você já pode pecar. Por que isso? Porque no meu pensamento eu já posso ter uma realidade completamente diferente da de Deus. E aí o pecado, é o que eu disse aqui, o pecado começa aí. Né? O pecado começa quando eu, na minha mente, no meu coração, eu já estou inserido numa outra realidade que não é a realidade de Deus. Numa realidade que não contempla as verdades de Deus e os princípios de Deus. Então, na minha mente, no meu coração, o pecado ele já existe. Né? De certa forma, eu já estou escravizado. E aí o ato em si é só a materialização daquilo que já existia dentro de mim, né? Que já existia no meu eu. Glória a Deus. Aqui, ó, a Alice, né, a membro lá da diaconisa Alice, lá da Diolaria, falou aqui, ó, quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João 3:21. Isso, perfeito. E a diaconisa Priscila depois mandou uma pergunta aqui, ó. Mas antes, a Tatiane falou uma coisa interessante, a Tatiane, nossa irmã aqui da igreja. Muitos estão vivendo em abismos, e na verdade um abismo chama o outro, né? E a gente vê aqui, né, que aqui uma das consequências é a morte. Tem pessoas que vão se afastando de Deus. Quer dizer, um abismo vai chamando o outro, né? Sim. Aí, quando a pessoa se afasta de Deus, ela se coloca em prisão. Olha como é que um abismo vai chamando o outro. E João 8,44, no mesmo capítulo 8, João vai escrever que Jesus diz uma coisa muito dura, né? Muito forte para a gente, ó, para aqueles judeus e para a gente. Quem está vivendo na mentira pertence ao pai de vocês, o diabo, porque ele que foi que criou a mentira. Né? Nós vimos no começo que quem deu origem à mentira foi o diabo. E todo mundo que mente, que vive numa falsa realidade, não mentir apenas dizendo algo, mas criar uma vida completamente distorcida, né? da realidade de Deus. E Jesus vai dizer, ó, vocês pertencem ao diabo, que é o pai da mentira, né? Sim. E ele quer que vocês realizem o desejo dele. Ou seja, essa questão do abismo, né? Cada vez o diabo vai fazer com que a pessoa ela vai trilhando um caminho de mentiras. Toda vez que você conta uma mentira, você se obriga a contar uma outra mentira, né? Justamente. Para poder fortalecer aquela história que você criou. Isso aí, perfeito. Né? E aí, olha o que o livro de E nisso está a questão como o senhor falou, da prisão, né? Como a mentira aprisiona, porque você cria ali uma falsa realidade e aquela falsa realidade que você criou, ela te obriga a criar uma outra para se sustentar e nisso você vai criando falsas realidades para dar um sustento na anterior e quando a pessoa menos percebe, ela já está inserida, já está completamente aprisionada, né, por uma falsa realidade. Sim. A diaconisa Priscila fez uma pergunta aqui que a gente já respondeu, ó, mas eu vou ler aqui para honrar ela. Então, é correto afirmar que a altivez e o orgulho, basicamente é a mesma coisa, né? Estão associados, vinculados à mentira. Sim, perfeito, perfeito. Está correto, Priscila, porque a gente falou aqui que até a questão do próprio Lúcifer, né? Sim. O que veio ao coração dele foi a questão do orgulho. Então, ele cria uma realidade paralela, tentando ali ser maior do que Deus. Então, a mentira vai ter sempre o elemento do orgulho, da vaidade, que você falou, da altivez. Então, e aí, olha o que acontece aqui no capítulo 5 de Atos, né? Para a gente já ir caminhando para o final. Eu coloquei aqui que a mentira, uma outra consequência da mentira, é que ela é contagiosa, ela contamina outros. Uma pessoa que vive numa realidade mentirosa, ela pode fazer com que outras pessoas também vivam aquela realidade. Olha como é que isso é sério, né?
É o típico caso lá de Ananias e Safira, né? Quando eles vendem... Olha a vaidade presente aí, né? A vaidade de querer aparentar algo que, né? Que na realidade não é. Que na realidade não existe. Qual é a história? Eles vendem uma propriedade, Pedro pergunta qual é o preço daquela propriedade, e aí primeiramente Ananias chega lá, vai dar o valor de oferta, né? E aí Pedro pergunta, ele, não, foi esse valor aqui, mas o valor não foi esse. E aí o Espírito Santo revela a Pedro, porque o reino de verdade estabelecido por Deus revela para nós o que é verdade, né? Então, assim, aqui até salta aos nossos olhos até uma questão aqui, né? Uma pessoa que mente, que vive uma vida de mentira, ela pode ser desmascarada a qualquer momento, né? Sim. Porque o Espírito Santo nunca vai deixar uma vida de mentira ser perpetuada. Então, ele vai trazer, em um momento, vai trazer a luz, e o próprio Espírito Santo pode revelar. E aqui nessa história aqui, o que acontece? O Espírito Santo revela a Pedro que aquele homem estava mentindo, né? E aí a gente vê que naquele mesmo instante Ananias morreu, né? Ele cai morto, e aí os homens pegam ele e sepultam ele ali imediatamente, e depois vem a mulher dele. E aí é feita a mesma pergunta para ela, né? E aí o que podia ter acontecido aqui? A mulher podia não estar concordando com aquela mentira de Ananias, né? Ela podia muito bem ter falado assim, não, meu marido mentiu, eu não estava de acordo, mas ela acabou entrando no mundo fantasioso, mentiroso de Ananias, e ela acabou tendo a mesma atitude, né? Ela responde lá, não, nós vendemos num determinado valor. E aí, como Pedro já estava ciente que aquele não era o valor, imediatamente, a Bíblia fala que imediatamente a mulher também cai morta, né? E houve um temor muito grande ali. Por quê? Havia ali um confronto de duas realidades, dois reinos, né? O reino da verdade e o reino da mentira. Então, pastor Clóvis, né, a questão da mentira pode ser muito contagiosa. Sim. Perfeito. E aquilo que a gente tem falado aqui, né? De onde a mentira nasce? Vaidade, altivez, orgulho, né? Porque isso vai fazer com que eu não meça esforços, né, para saciar esse meu orgulho, né, essa minha vaidade, e nisso eu vou criar uma outra realidade. Uma realidade que busque satisfazer esses meus desejos, né? Porque uma vez que, se eu entendo que Deus é soberano, né, e que eu preciso me submeter a Ele, né, e aí é o grande ponto, né? As pessoas, isso começa com Lúcifer não querendo se submeter, eu não quero essa vida para mim, né? Eu não quero essa vida onde eu estou debaixo da autoridade de Deus. Eu quero ter a minha autoridade. Eu quero ser a autoridade. Tem muito mais coisa para mim, né? Como justamente, se pensando isso. Né? Então, assim, pessoas hoje vivem dessa forma. E muitas dentro das igrejas. Né? Elas estão dentro das igrejas, ali, como se fossem, né, como se estivessem no reino de Deus, mas, na verdade, elas vivem uma vida completamente alheia à verdade do reino, né, à vontade do reino, à vontade de Deus. Né? E é interessante que Jesus, né, em Lucas, ali ele vai dizer isso, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque pode estar dizendo Senhor, Senhor, mas a realidade em que se está vivendo não é a verdade de Deus, né? É essa realidade paralela, né? Onde eu faço as coisas como eu bem entendo, né? Eu vivo da forma como eu acho que eu devo viver. Olha que coisa interessante aqui, né? Eu vou pegar o comentário aqui da Josi, que eu achei muito interessante também, e vou pegar essa pergunta que o Fábio me entregou aqui agora, que vai ser uma coisa combinada. Essa questão da história de Ananias e Safira mostra para a gente que há um contágio, né? A mentira pode ser contagiosa. É por isso que a gente fala, né, amado? Cuidado com as coisas que você ouve. Não fica participando de conversas. Apóstolo, né? Paulo, as más conversações corrompem os bons costumes. E aí uma então, pessoa você escuta tem uma vários coisa, alertas. Ela acaba acreditando naquilo e ela acaba espalhando. Aí olha o que a Josi comentou aqui, ó. Tem pessoas que já estão acostumadas a mentir e que a mentira passa a ser uma verdade para ela. Foi o que o pastor Clóvis falou. Aquele cenário que ela criou, aquela verdade que ela criou, aquela realidade paralela, passa a ser o mundo genuíno dela, verdadeiro, né? E quando ela ouve confrontos da palavra, né,
ela acaba até mesmo falando assim, pô, caramba, não gostei dessa palavra não, porque confrontou aquela realidade. Aí olha só a pergunta, né, que uma pessoa fez. Uma vendedora cristã trabalha em uma loja de roupas. E se ela falar que a roupa serve e fica linda na cliente, mesmo não ficando boa nela, mas fala para vender a roupa. Isso é correto? O que você acha, pastor Clóvis? Não é correto, né? Claro que não é correto. Primeiro porque, assim, ela não tem obrigação de dizer nada para a cliente, né? E às vezes o problema está aí, né? Quando achamos que temos a obrigação de falar ou de fazer alguma coisa. E aí podemos estar incorrendo numa mentira, né? Então, assim, não tem obrigação de falar, Sim. de dar um parecer, né? Então, o ideal é você justamente ter sabedoria de não se inserir em situações onde você fique numa situação complicada, né? Eu acho que o ideal seria isso. Não sei o que o senhor... Não, tá certo, concordo, porque na verdade não há uma obrigação, né? E eu acho que a gente precisa ser mais sincero possível. Agora, quando você vê que alguma coisa que você falar vai te colocar em xeque com a realidade que você quer viver e vive, né? Que é a verdade de Deus, você se comprometeu em falar a verdade. Amém, amados? Quando você se compromete a falar a verdade, sim, esse tipo de coisa aqui não cabe a um cristão, né? Na verdade, não cabe a nenhuma pessoa. Não cabe a ninguém. Mas justamente. quando o cristão entende que a vida dele está pautada numa verdade, né? Agora, eu vou incrementar aqui. Né? Só para poder fazer um comentário aqui antes, nós vamos terminar em 10 minutos, tá? Então, assim, a gente vai partir aqui já para os 2 últimos tópicos, mais 10 minutos a gente vai encerrar para cumprir aí a nossa agenda, amém? Mas pode fazer o teu comentário. Então, né, eu vou, hipoteticamente, criar uma outra situação que justamente vai ao encontro dessa. Muitas vezes, né, ali o vendedor, né, para realizar a sua venda, então, olha aí, já tem o desejo aí do ganho. Ele vai criar uma falsa realidade, né? Ele vai fazer um comentário, não é genuíno, né? A pessoa não ficou bem na roupa, ele viu que não ficou bem na roupa, mas espera aí, eu quero vender a roupa, eu quero ganhar minha comissão. Então eu vou e falo, não, olha, ficou maravilhoso, olha, se eu fosse você eu levava, porque dificilmente uma outra roupa vai caber assim em você, hein? Não é por aí? Então, olha a situação onde a mentira surge. Né? Eu estou visando um ganho, eu estou visando, né, ter uma vantagem. A pessoa pergunta assim, eu estou gorda? Aí tu vai falar que não está gorda. Né? Tem essas coisas que vão acontecendo. Né? Uma mentira vai tendo que sustentar a outra. Agora, também tem você, para ser verdadeiro e sincero, né, você pode fazer isso sem ser grosseiro, né? Sem machucar as pessoas. Porque às vezes tem pessoas que falam assim, não, eu sou sincero, eu falo mesmo. Na verdade, eu digo assim, não, tu não é sincero não, você é grosseiro, né? Você está sendo indelicado, porque ser sincero não tem a ver com você machucar alguém ou falar algo de uma forma contundente. Né? Você pode ser sincero, falar a verdade sem machucar o outro. Né? Tudo é ter sabedoria, tudo é ter cuidado. Sim. Né? E o profissional, amado, seja de qualquer área for, o que ele tem que fazer? Pastor, como é que eu faço então? A gente vai dar, né? Tem que dar o conselho. O caminho é você sempre fazer o melhor no teu trabalho. Não precisa você usar de artifícios. Se aquela roupa naquele momento não deu legal para aquela pessoa, você não vai dizer que está bom. Você vai procurar dentro do, né, lá daquele cenário de roupas que vai ter na loja, você vai procurar uma que genuinamente combina com aquela pessoa e sirva para aquela pessoa. Nós estamos falando dentro da pergunta, mas pode ser outro tipo de... Né, por exemplo, assim, a Thaís trabalha com viagens. Né? Aí imagina se ela manda uma pessoa para um lugar que ela sabe que não é muito bacana e só para poder vender ela vai falar, não, vai que você vai gostar muito, o lugar lá é muito bom. Eu acho que ela mesma não vai se sentir bem com isso. Então, o que ela vai fazer? Olha, esse lugar que você está querendo ir, ele tem algumas questões assim que talvez você não ache legal, mas tem um outro lugar aqui, poxa, que vai atender muito bem as suas necessidades. Então, ela vai procurar, dentro ali da gama de conhecimento dela, né,
daquilo que ela vive no trabalho dela, ela vai procurar a melhor coisa para atender, e sem mentir, né? Sem mentir, adequando E ainda assim, se a pessoa já tiver decidido ir para aquele lugar, ela vai. Não cabe a né? ela também. Justamente. Exatamente. E ela vai ter sido honesta com a pessoa, né? Justamente. Sincera, né? Ó, de repente, assim, pô, o aeroporto que você vai descer, que vai ficar muito longe do lugar. Ela vai colocar, mas vai compensar porque o hotel é 5 estrelas. Então, amado, você não precisa usar de artimanha, né? E aqui você vê que quando o Ananias contou a mentira, houve uma opção da esposa também contar uma verdade. Sim. Mas ela escolheu, né, seguir a mesma linha do marido. Então, muito cuidado, irmão, com, né, as pessoas que você tem convivência, né, se, de repente, tem amizades que contaminam a gente, né. E para a gente concluir aqui, né, eu vou trazer aqui uma questão da morte espiritual, né? Mas antes vou ver aqui a pergunta que a gente não vai. O Diácono Felipe eu vou falar, aí. eu gostaria muito abraço de aí, pessoal de continuar com o Olaria. estudo. Tá, eu gostaria muito de continuar com o estudo, aí a gente até poderia continuar, mas o pastor Joelson deu uma palavra e a gente vai honrar a autoridade, né? Não estender muito o assunto, né? Não estender muito o horário. Então, a gente já está aí bem dentro do nosso limite. Olha lá, Diácono Felipe falou, filhos de Deus, não, ele tem duas aqui, não, tem três, rapaz, o cara escreveu pra caramba aqui. Pastores, uma vez no meu antigo emprego, meu ex-patrão pediu para eu atender o telefone, dizer que ele não estava, olha aí, sendo que ele estava ao meu lado. Eu disse que não ia mentir. Perfeito. Naquele momento, minha relação com ele mudou. A partir daquele momento, ele não me pediu mais para fazer aquilo e passou a me respeitar e saber o meu posicionamento. Filhos de Deus, precisamos falar sempre a verdade, independente das consequências. Forte abraço, meus pastores. Ó, Perfeito, já conheci essa história, ele já, né, obrigado aí por me relatou considerar teu pastor também. na época, né? E realmente é isso. E é uma coisa que eu também já experimentei, né? E que eu costumo sempre falar. Às vezes as pessoas, por medo, né? E aí entra o medo, a gente chegou a falar, não vai dar para destrinchar isso, mas a questão do medo, né? Do que vai acontecer se eu falar a verdade, né? Às vezes é o que faz a pessoa criar uma mentira, né? E a gente remete a Pedro ali, né? E você estava com ele, hein? Não, eu não. Está vendo Jesus sendo levado, né? Ali para ser julgado e posteriormente, né, ir para a cruz, ser morto. Pedro, naquela hora, com medo, com receio de acontecer o mesmo com ele, que havia dito que morreria com o Senhor, né? Naquele momento, que isso, Senhor? Eu morro contigo. Vou dar minha vida eu por dou minha ti. vida. Mas naquele momento, o medo ali fez com que Pedro negasse, né? Falou, não conheço ele, não estava com ele, não. Né? Então, olha aí, às vezes isso acontece no nosso dia a dia, né? Determinada situação, por medo, nós saímos da realidade de Deus para entrar na falsa realidade, onde está a mentira. Mas é isso que eu costumo dizer, olha, a verdade, você nunca perderá com a verdade. Né? Pelo contrário, você sempre terá um ganho com a verdade. Né? E nesse relato dele, nessa experiência dele, ele mostra isso. A partir daquele momento, o patrão dele o viu de outra forma. Como? Não, é um homem de verdade. Perfeito. É um homem, né, de caráter. Ele assumiu a postura do Filho de Deus. Justamente. Essa que é a questão. E aí aqui o obreiro Moisés falou aquilo que você falou. Pastor, tem certas pessoas que estão mais acostumadas com mentiras, pois aumentam seu ego. Algumas verdades doem, mas liberta. Podemos ser verdadeiros, mas de uma forma educada. Por exemplo, amado, você fazer um comentário sobre uma pessoa também, né? Fazer um elogio, né? Você pode fazer um elogio construtivo, verdadeiro, com educação, mas que mostre para aquela pessoa uma necessidade de mudança. Olha só, isso é uma questão muito séria, né? Porque muitas vezes você vai falar assim, e aí, cara, fui bem na minha apresentação. Aí você fala assim para a pessoa, foi a melhor apresentação que eu já vi na minha vida. É verdade isso? Não é, isso é uma mentira, porque você está vendo que a pessoa, de repente, ali, né, falou alguma coisa errada,
E aí você vem com aquilo que a gente chama de feedback sanduíche, né, Priscila? A Priscila gosta, né? Você chega para a pessoa e fala, ó, meu amado, você começou muito bem, poxa, você falou, a tua desenvoltura foi muito boa, mas eu achei que no meio do caminho você perdeu um pouco ali o raciocínio, né? Então, assim, tenta melhorar, tenta desenvolver melhor o assunto, mas assim, pô, continua assim que você está no caminho certo. É o feedback sanduíche, você começa falando bem, no meio do caminho você mostra ali o que pode ser mudado, e no final você traz uma palavra de incentivo. Então, você não precisa mentir para uma pessoa, né, trazer uma falsa realidade para ela, porque senão aquela pessoa vai construir uma base, vai construir em cima de uma base que pode se desmoronar, né? Então, assim, eu entendo assim, que a gente não precisa ser mal educado. Você não precisa falar assim, cara, você foi mal à beça. Você não precisa ser mal educado com a pessoa, mas retrate uma realidade. Retrate uma realidade. O pessoal aqui da mídia é muito bom, mas eles precisam melhorar em muitas coisas, eles sabem disso, né? Mas eles têm feito um bom trabalho aqui, estão crescendo, não é isso? E no processo de crescimento, existem as falhas e a gente vai aprendendo e vai melhorando, né? Aí se eu chego para eles e falo assim, olha, cara, vocês estão ótimos, não precisam melhorar mais não, está excelente o trabalho de vocês. Acabou, os caras vão acreditar numa realidade que não é a realidade correta, né? Então vamos encerrar aqui, trazendo a última consequência e a gente fecha em 1 minuto. Qual é a necessidade da pessoa não viver numa vida baseada na mentira, né? Porque lá em Apocalipse capítulo 22, olha o que João vai dizer para nós, né? A revelação que João recebeu, né? Versículo 15 do capítulo 22, ficam de fora, né? Ficam de fora da glória eterna os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras. E olha só, dentro dessa lista, que eu costumo chamar da lista negra de Deus, né? Todos os que amam e praticam a mentira. Sendo que, como o pastor Clóvis trouxe lá no início, não a mentira apenas uma frase ou um dito, né? Mas esse conceito muito mais amplo, né? De uma realidade paralela de Deus. E assim, porque não vai ter tempo, né? Esse texto aí, que o senhor citou agora, todas essas questões, a idolatria, cinismo, né? Não sei se na versão do senhor está aí os cínicos. Cínicos. Justamente. Cínicos, idólatras, que mais? Assassinos, né? Imoralidade sexual. A gente percebe que todas essas práticas são justamente práticas de uma realidade paralela à realidade de Deus, que é a genuína. Sim, né? Sim. E por isso que no final ele vai falar da questão da mentira, né? Porque está tudo alinhado aí. Né? Tudo converge para isso. Tudo converge para isso. Né? Todas essas questões são mentirosas. Né? Eu vou falar só a questão do cinismo aqui, né? do quinicose, de cães. Né? Algumas, né? Os cães, né? Tá apontando para o cinismo, que a palavra cínico vem de canino. Né? Canino, ou seja, apontando para o cão, que sentido? Uma característica que o cão tem. Já viu? Você tem cachorro que você passa por ele está quietinho. Quando você passa, né? Ele te morde por trás, sem você perceber. Então, a palavra cinismo vem daí, ou seja, a pessoa ela aparenta algo, ela sustenta uma aparência que, na verdade, no coração dela, na essência dela, não é aquilo. Né? Ou seja, ela vive, né, na falsidade propriamente. Né? Eu aparento até uma imagem, eu aparento até uma postura, um caráter, mas no meu íntimo é algo completamente diferente. Né? E todas as outras questões ali que vai tratar ali no Apocalipse vai convergir justamente para a mentira, para o pseudos, ou seja, o que é falso, todas aquelas características ali pertencentes a esse mundo de falsidade que não o mundo e a realidade de Deus que é perfeita. Correto. Vamos terminar então dizendo que é o que é para continuar? Terminar, né? Então,
um assunto é muito bom, né? Esse assunto a gente poderia aqui avançar muito, não foi mas nem 3%, nós vamos cumprir, né, nós vamos cumprir a nossa palavra, né? A palavra que o nosso pastor deu. E a gente até, de repente, até avançou um pouquinho, peço perdão, mas é muito ruim a gente começar um raciocínio e não poder fechar, né? Então a gente teve que fechar aquele raciocínio, chegando, né, no âmago da questão que uma pessoa que vive na prática da mentira acaba perdendo a sua vida, inclusive uma questão muito pior, que seria a morte eterna, a morte espiritual, a morte, estar afastado de Deus por toda a eternidade. Seria a pior consequência da mentira seria essa, né? Então, muito cuidado, irmão, você que está indo por esse caminho, né? Não está vigiando aí em certos comentários, até as pessoas que não são da igreja também, que já, né, estão acostumadas aí, né, com esse sistema. E na política, né, a gente vê que a moeda de troca muitas vezes é uma ilusão, uma mentira, né? Então a gente vê. E a psicologia, tanto a questão da medicina, né, vai tratar o problema da mentira como algo até patológico. Tem pessoas que criam realidades para elas tão verdadeiras que elas não conseguem mais sair dessa realidade. Elas vivem uma vida de mentira como se fosse uma verdade para elas, né? Então a mentira é patológica. Essa questão patológica que o senhor está trazendo, inclusive, pode atingir o físico, né? A paranoia, por exemplo. Paranoia. Né? A própria palavra paranoia, de paralelo e de noia de nus, de mente. Então, assim, é como se fosse uma mentalidade paralela. Né? A pessoa, a patologia faz ela ter uma mentalidade paralela. Então, por isso, ela vê coisas que, na realidade, não existem. Ela ouve coisas que, na verdade, não foram ditas, porque a paranoia seria essa patologia que, justamente, a pessoa ela tem uma outra realidade ali, ela contempla uma outra realidade. Sim. E está presa, né, nisso aí. Justamente. E tem a questão da mitomania, né? A pessoa que gosta de contar histórias, né? E a maioria são histórias fantasiosas, não é isso? E ela acredita piamente naquilo que ela está declarando. A gente consegue identificar no nosso meio contadores de histórias. Sim ou não, amado? Sim ou não? Um monte de contadores de histórias. E essas pessoas precisam se confrontar com a verdade de Deus. Amém? Então, para a gente fechar, a gente fecha com João 8,32, que qual é o caminho, né? É conhecer a verdade, porque a verdade vos libertará. Então, amado, entrega a tua vida para Jesus, confia nele, começa a se envolver com a palavra de Deus, não é isso? E aí você vai começar a se confrontar, né, com o mundo real de Deus, né? Não o mundo real dos homens. Então aí você vai começar a viver como Cristo quer que você viva, amém? E aí você vai poder dizer que como Paulo disse, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 11, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amém. Então, quero que Deus abençoe a todos. Próximo domingo, né, nós vamos ter aí um outro estudo. Queremos convidar a todos a estar conosco. Chame outras pessoas para, né, que a gente possa alcançar muito mais pessoas. E obrigado aí pelas perguntas, obrigado pelos comentários. E que este vídeo, né, do YouTube possa abençoar outras e outras pessoas. Este é o nosso objetivo, né? Trazer realmente esclarecimento à luz da palavra. Amém? A luz, ela domina sobre as trevas. Amém. Então, nunca o mal vai dominar sobre o bem, nunca a mentira vai dominar sobre a verdade. No final, a verdade de Deus, ela voltará a ser estabelecida e no reino de Deus não haverá mentira, nem fantasias, nem nada. Quero pedir o pastor Clóvis para fazer essa oração e amém. A gente dá o graça e paz. Amém. Se você pode, onde você está, feche seus olhos. Se você puder ir, de repente, na sua casa, dobrar os seus joelhos nessa hora, faça isso, mas vamos agradecer ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, pela tua palavra, a tua palavra que é verdade, Senhor. Oh, Deus, quando Jesus orava, Senhor, Deus, Jesus declarou, Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Pai, que essa verdade, Senhor, verdadeiramente esteja nos nossos corações, habitando em nossos corações e em nossas mentes, Pai. Oh, Pai, de forma profunda, Senhor, de forma verdadeiramente indelével, Senhor, em nossas vidas, Pai. Que no nome de Jesus possamos ser, Senhor,
declarantes, não somente declarantes da verdade, mas possamos viver essa verdade. Queremos viver essa tua verdade, Senhor. E que esse teu filho, Senhor, Pai, que essa pessoa que por acaso não, Senhor, mas que estava assistindo, porque tu tem propósito na vida de todos, Senhor. Que estava assistindo, Senhor, esse estudo, assistindo essa palavra, Pai, que verdadeiramente, Senhor, ele possa se render à tua verdade, Senhor, à tua realidade, Senhor, para a glória do teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Pai, te agradecemos por tudo, por essa manhã tremenda, Senhor, aqui na tua casa. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Clóvis. Obrigado a todos que estão aqui conosco, o pessoal do Ministério de Música. E vamos levantar nossa mão direita e dizer: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Amém.